Oiê, tudo bem? Bem-vindo de volta ao meu canal e o tema de hoje é o seguinte: terapia não é para qualquer um. Não são todas as pessoas que estão dispostas a procurar um profissional para ajudá-las num momento difícil. E por que isso? Dois motivos. O primeiro, elas precisam aceitar e compreender que não está tudo bem, que elas têm um problema. E segundo, aceitar que elas não conseguem sozinhas resolver esse problema. E qual seria o problema? Uma sensação de tristeza profunda, uma falta de ânimo, uma falta de energia, ver que a vida para elas não tem sentido, elas ficarem naquela roda do hamster, isso é, acordar, trabalhar, voltar para casa, e fazer as coisas de casa e cuidar dos filhos, ou simplesmente se alienar nas redes sociais, na internet, de alguma forma. Eu tenho percebido, como psicanalista, que as pessoas têm muita dificuldade de entender e de aceitar, principalmente, que elas têm um problema. Porque, racionalmente, na cabeça delas, tá tudo bem. Então, a pessoa pensa o seguinte: não, tá claro que tá tudo bem, olha só. Eu estou viva, eu sou saudável, eu tenho um emprego, os meus filhos estão bem, a minha casa tá ok, eu vivo uma vida confortável, ou não, né? Mas assim, eu tenho o que eu preciso para poder viver. Então, não tem motivos para eu me sentir assim. Não tem motivos hoje. O que a pessoa precisa compreender é o seguinte: a depressão é um excesso de passado. E a ansiedade é um excesso de futuro. Bom, se você está deprimido, isso é, se você tem sintomas de tristeza profunda, de falta de ânimo, de dores no corpo, acaba somatizando todos esses sintomas. Se você chora, se você só quer ficar isolado, quer ficar sozinho, não quer conversar, não quer de alguma forma interagir com outras pessoas, esses são os sintomas clássicos. Mas é claro que há pessoas fora da curva. Eu, por exemplo, quando eu tive a depressão, e a minha depressão foi profunda, eu tinha um excesso de tudo. Eu tinha um excesso de malhar, eu tinha um excesso de vaidade, eu tinha um excesso de comer, um excesso de ficar ativa o tempo todo. Então, assim, eu levava o meu corpo à exaustão. Eu fui totalmente fora da curva. Por quê? Porque quais são os sintomas clássicos? É você querer ficar sozinho, é você chorar, é você se isolar, é você sentir uma tristeza profunda, é você sentir uma falta de ânimo. Eu já fui para o extremo. Nem todas as pessoas são assim. Inclusive, quando eu fui passar pela perícia médica, as profissionais, que se dizem profissionais aí da saúde mental, disseram que eu não estava com depressão. E aí eu fui pesquisar e percebi que esse sintoma, digamos assim, de excesso, no meu caso era um excesso de vaidade, de autocuidado, era o extremo, era o oposto, e acontecia em um percentual mínimo das pessoas com depressão. Mas é isso, né? Nem todo mundo tem um conhecimento, paciência. Mas isso foi há muitos anos também. Olha só, ninguém gosta de admitir que não tá bem. Esse é o primeiro ponto. Enquanto você não admitir, não aceitar que você não está bem, você não consegue ir para o segundo passo, que é buscar ajuda, já que você não consegue resolver sozinho. E o que você faz quando você não consegue resolver sozinho? Você foge. Você usa mecanismos de fuga para poder apagar, para poder enterrar aquele sentimento de tristeza, de falta de sentido na vida, de inclusive sintomas físicos, né? Quando você desenvolve a fibromialgia, é um sintoma clássico aí de uma depressão profunda, crônica, que você não está tratando, porque ela acaba somatizando no corpo. Seu corpo fica dando sinais de que não está tudo bem. Aí a pessoa simplesmente vai lá, toma um remédio e acha que está tudo bem, mas não está. Quando você entende que sozinho não consegue resolver esse problema, as pessoas têm duas opções: ou elas fogem, que é o que acontece na maioria dos casos, ou elas buscam ajuda. Como que elas fogem? Como que elas usam esse mecanismo de defesa para poder enterrar, para poder sufocar aquele sentimento de tristeza profunda? Porque olha só, quando você entende, quando você aceita que você está triste, que você está sem sentido na vida, que você está desanimado, que você não tem um objetivo,
É preciso que você pare e reflita para saber o que te levou a isso, qual o acontecimento da sua vida lá no passado que desencadeou esse tipo de sentimento. Cara, é uma reflexão profunda. Para isso existe a psicanálise, né? A psicanálise, ela vai descascando todas essas camadas, assim, de sentimentos até chegar à raiz do problema. Quer dizer, qual foi o acontecimento chave que desencadeou esse tipo de sentimento e que você foi tentando colocar cimento em cima, cimento, que culminou e que tem uma hora que simplesmente o seu inconsciente não consegue mais suportar e começa a supitar esses tipos de sintomas, que são esses, né? A tristeza profunda, o choro, o isolamento social, a falta de interação, a alienação, quer dizer, você foge. Quais são os mecanismos de fuga mais usados? Primeiro, bebida alcoólica. Aí você bebe para poder ficar de boa, para ter aquela sensação de relaxamento, aquela sensação boa que você tem de que tá tudo bem. Muitas vezes as pessoas usam álcool, ou o cigarro, ou a comida, ou drogas, né? São mecanismos de fuga, porque se você precisa desse tipo de artifício para poder se sentir bem, tem alguma coisa errada. Caso contrário, você faria algo que você não precisaria desses recursos, como, por exemplo, fazer uma atividade física, ou dormir bem, ou estudar, ou interagir, ou ler, ou alguma coisa que acione o seu cérebro e aí libere a dopamina, em vez de ficar fugindo. Aí, há um outro mecanismo muito usado, um mecanismo de fuga, é a rede social. Então, você ficar horas e horas assistindo shorts, reels, que mais? TikTok e todas essas coisas que te emburrecem e que te alienam e que dão, assim, uma sensação de dopamina rápida. Mas acontece o seguinte, a dopamina, que é o hormônio do bem-estar, aquela sensação boa, ela dura um certo período de tempo. Para você prolongar essa dopamina, você precisa condicionar o seu cérebro a isso. Então, tomar sol, fazer exercício, dormir bem, comer bem e não usar nenhum tipo de drogas ou álcool ou alguma coisa assim. Mas quem quer fazer isso? Quem está disposto a mudar. E quem está disposto a mudar? Uma minoria. Eu conheço pessoas que estão assim numa depressão profunda há tanto tempo que nem se reconhecem mais como pessoas, que faziam coisas prazerosas antes e que hoje não conseguem mal levantar da cama e que estão somatizando com dores no corpo, aí desenvolvendo uma fibromialgia. E aí que quando eu perguntei para essa pessoa se ela tinha ido procurar ajuda, ir para uma terapia e conversar com alguém para realmente descobrir qual foi o evento que começou e que agora está culminando nessa sensação de tristeza profunda, a pessoa disse que não ia fazer porque não acreditava em terapia, mas acredita em remédio. E aí toma remédio forte, acaba a dor por meia hora e depois tem que aumentar a dose do remédio. Por quê? Porque é o inconsciente gritando que precisa ser trabalhado, que tem um evento ali que precisa ser revivido e ressignificado. Isso é, algo que foi traumático, você voltar lá, você fazer um trabalho de voltar naquela situação que foi traumática e revivê-la de uma forma diferente para que o seu cérebro possa reconstruir essa memória, não de uma forma dolorosa. Dá muito trabalho, exige muita disposição e eu vou te dizer, como psicanalista, que as pessoas não estão dispostas a fazerem esse esforço porque é extremamente desconfortável, é extremamente doloroso emocionalmente e as pessoas fogem da dor, as pessoas fogem do desconforto porque elas não querem enfrentar isso. Para que eu vou enfrentar o desconforto se eu posso beber uma caixinha, né? Se eu posso tomar uma dose de uísque, se eu posso comer um monte de doce e me sentir muito bem, se eu posso ficar jogando videogame a noite toda e virar
aí a madrugada, se eu posso simplesmente cheirar uma carreira de pó, ou fumar um beck, ou injetar alguma coisa. Pra quê? É difícil. É difícil. Eu tenho pacientes que quando a gente começa a entrar na zona de desconforto, desistem. Falam, não, dá muito trabalho, é muito doloroso, eu não quero. Eu não tô preparada, eu volto depois. Ok, paciência, né? São escolhas. É isso. Triste, mas é verdade. O autoconhecimento, você saber o que te faz bem, o que te faz mal, o que foi que gerou essa tristeza, essa falta de sentido na vida é extremamente importante para a sua evolução, para você se sentir bem. Porque assim, nenhuma droga, nenhuma bebida, nenhuma comida no universo vai curar essa dor que você está sentindo, a não ser você indo lá na raiz do problema e dando um novo significado para aquele acontecimento. É isso. Bom, então tá. Qualquer coisa, estou aqui. Pode chamar. Eu te espero no próximo vídeo. Curta, comente, compartilhe. Obrigada. Beijo, tchau.